Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Nós estamos encerrando esse congresso sobre discipulado. E a palavra que eu quero ministrar com você nessa noite é uma palavra muito pessoal, minha. Quando eu vim para Jesus, eu sempre fui um discípulo que deu trabalho. Até o momento que eu descobri que eu precisava ter uma qualidade. Eu não tinha. Mas eu precisava ter ela. Eu precisava que todas as vezes que as pessoas que estavam junto comigo, ou eu buscando ser discípulo, eu sendo formado, as pessoas me encontrassem com essa qualidade. Muitas vezes quando você se posiciona assim, no meu caso, às vezes você é chamado de bobo, de puxa-saco, de alguém que ultrapassado, não sei. De mim me chamaram muitos nomes. Mas eu decidi ter investir nessa qualidade. Muitas vezes essa qualidade não te dá resultado nenhum. Mas eu encontrei, mediante a palavra, mediante a meditação na palavra, a oração, eu encontrei uma direção do Espírito Santo para a minha vida. Eu poderia vir aqui e falar com você nessa noite sobre diversas coisas de discipulado. Mas eu resolvi falar sobre algo que eu encontrei para mim. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Olha aí na palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, 1. Porquanto que todos nós considerem servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer desses dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Deixa eu ler de novo. Versículo 1. Porquanto que todos nós considerem servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer desses dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Amém? Fecha os olhos. Espírito Santo, Tu és o autor da palavra, Senhor. Por isso o Senhor abre, Senhor, esse tesouro maravilhoso que o Senhor colocou em nossas mãos. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Por isso, Senhor, ilumina os caminhos dos Seus discípulos. E ilumina o caminho daqueles que querem entrar por essa caminhada que o Senhor chamou. Para que todos sejamos discípulos. E que o Senhor possa gerar em nosso coração, como igreja e como discípulos, a qualidade que o Senhor está buscando. Que as pessoas encontrem, ou nos encontrem, como o Senhor nos chamou para ser. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo nessa noite, e que eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala para o teu irmão assim: você sabia que você é um dispenseiro do Senhor? Você sabia, fala para ele,
que muitos vão te procurar, ou vão olhar para você, ou vão tentar encontrar em você uma qualidade. Eu e você somos dispenseiros do Senhor. O que é ser um dispenseiro? Dispenseiro é alguém que cuida de algo que não é dele. Então, se nós somos dispenseiros, nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Dispenseiro é uma qualidade muito importante, porque Deus estabeleceu que nós somos assim. Podemos dizer que um dispenseiro é um discípulo. Porque se o discípulo é aquele que segue o seu mestre, se é aquele que está sendo ensinado para seguir, o discípulo também é aquele que cuida de algo que não é dele. E tem que cuidar bem. Porque ele é o dispenseiro daquilo. O discípulo, como dispenseiro, ele foi chamado para cuidar e para guardar. Interessante que quando você abre a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vê que a primeira coisa que Deus falou para o homem foi justamente isso. Por muito tempo eu olhava para aquilo e acreditava que Deus estava falando assim para Adão: olha, está aqui o jardim, cultive e guarde o jardim. Eu sempre acreditei nisso daí. Esse era o entendimento que eu tinha até o momento que eu encontrei essa palavra e percebi que o jardim estava pronto. Ele diz: coma de todas as árvores do jardim. O jardim estava pronto, ele vai cultivar o quê? E aí, eu comecei a entender que a palavra que Deus tinha dado para Adão é para ele. Adão, cultive-se e se guarde. O cultivar e o guardar era ele. E se você perceber, Adão caiu, Eva caiu, não porque o jardim não ofereceu o melhor, não porque o jardim não deu o melhor, não porque o jardim tinha sido cultivado ou não. Na verdade, os dois caíram porque não cultivaram e nem guardaram eles mesmos. E aí você percebe que Deus, desde o primórdios, desde o início, no primeiro homem e na primeira mulher, ele já estava ensinando sobre discipulado. Ele já estava mostrando para o homem, falando assim: Adão, você precisa se cultivar e se guardar. O dispenseiro, o discípulo, é aquele que realmente busca todo dia ver se ele é uma terra fértil, se ele está sendo cultivado e se ele está se guardando para produzir bom fruto. Quando você tem uma terra que você vai plantar e de repente surgem ervas daninhas, o que você faz? Você vai lá no teu jardim, arranca aquelas ervas daninhas, você joga um produto, um adubo, você visita o jardim constantemente olhando se a planta está bem ou não. Se uma parte da planta está seca, você vai lá e poda ela. Você percebe que você está constantemente cultivando o jardim da tua casa. Fala a pessoa que está do teu lado: você sabia que você é o jardim secreto do Senhor? Então sou eu que preciso me cultivar e guardar. E esse é o mandamento para os dispenseiros, para os discípulos. Porém, se você entende isso, eu quero falar sobre você, sobre a qualidade dessa pessoa. O que eu falei só apenas uma introdução, mostrando para você a importância de você se cultivar. O discípulo crescer, o dispenseiro precisa crescer, você precisa crescer. Reino de Deus é muito mais do que você conquistar uma bênção na terra. Reino de Deus é você se tornar como filho amado do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: até que Jesus seja formado em vocês.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que você está na casa de Deus. E você começa a orar. Deus te abençoa aqui. Deus te abençoa ali. Deus te abençoa lá. Aí você conquista um carro novo. Você conquista uma casa nova. Você conquista uma empresa nova. Você conquista uma fazenda nova. Você conquista dinheiro. Você conquista posições. E aí você começa a dizer: Deus tem me abençoado. Amém? Eu creio que Deus pode te abençoar nessa terra. Mas olha para mim. Será que só foi para isso que Deus te chamou? Porque tudo que você conquistar nessa terra, ou tudo que Deus te abençoar nessa terra ficará. Então será que Deus só te chamou para te abençoar, prosperar e te dar coisas para essa terra? Não estou dizendo que não seja importante, é importante. É bom você ser próspero, você conquistar as coisas, você poder ter recursos para ajudar outras pessoas, você poder abençoar. Quantos homens e mulheres são levantados, como nós ouvimos nas pregações, para abençoar missionários que estão levando a palavra para outros lugares? Então o recurso é importante. O que eu quero perguntar para você, e que Deus está perguntando para você: será que só isso? E aí você começa a buscar na palavra e começa a perceber que tem mais. E você começa a ver que Deus não quer apenas transformar você num homem próspero. Ele quer transformar você à imagem do Filho de Deus. E aí você tem que começar a fazer o seguinte cultivo na tua vida. Eu só estou fazendo uma introdução para você entender. Se a tua carteira está cheia, pergunta se a tua paciência também. Se a tua carteira está cheia, pergunta se o teu amor ao próximo também. Se a tua carteira está cheia, pergunta se você está tendo os mesmos sentimentos, atitudes, reações que Jesus teve. Porque esse é o propósito de Deus. Deus quer abençoar você financeiramente? Quer. É prazer dele ver o filho ser abençoado. Mas é um prazer do pai que o filho se pareça com ele. Sabe aquela história? Filho de peixe, peixe é? Com Deus é a mesma coisa. Quando Jesus foi transfigurado no alto monte, apareceu ali Elias, Moisés e Jesus. Presta atenção nisso. Elias simbolizava todos os profetas do Velho Testamento. Moisés simbolizava toda a lei, toda aquela história. Só que Moisés não era parecido, apesar de ter crescido muito, mas não era exatamente parecido com o pai. Elias, apesar de tudo que ele ter feito, não era tão parecido com o pai. Mas o filho era. E uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele não falou assim: ouça Moisés e Elias. Não, ele falou assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso, como filho de Deus, me parecer a cada dia, ou buscar a cada dia, fervorosamente, me parecer com o meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Fala para o teu irmão: você veio aqui na terra, e a função do discípulo é se parecer com o seu mestre. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém.
Mas olha, eu quero falar sobre uma qualidade do discípulo. Existem muitas, mas eu quero falar de uma. Qual seria essa qualidade? Talentos? Dons? Sabedoria? Saber fazer as coisas? Merecimento? Ser um escolhido de Deus? Não, não é nada disso. O texto aqui diz assim, final do versículo 2, que o dispenseiro deve ser encontrado fiel. E eu quero falar sobre fidelidade hoje. Presta atenção que aqui existe algo importante na palavra. Ele não fala assim que o dispenseiro tem que ser fiel. Ele diz que o dispenseiro tem que ser encontrado fiel. E ser encontrado fiel existe algo tremendo para você entender. Olha para mim, ser fiel é uma qualidade, mas ser encontrado fiel é uma constatação. Vou repetir isso. Você ser fiel é uma qualidade. Você pode até dizer que é fiel, mas você só vai provar ser fiel quando vê que você está sendo. Então ser fiel é uma qualidade, mas ser encontrado fiel é uma constatação. O que ele está dizendo aqui é que o discípulo não prova com seus lábios, com palavras, com argumentos, a sua fidelidade, mas ele prova com atitude. Discípulo mostra que é fiel nas atitudes, na prática diária de todo dia. É ali. E este é o chamado e a mudança que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. Olha só o que diz aqui. Fica com o dedo aí em 1 Coríntios, mas abre lá em 1 João 3. 1 João 3, mais lá no final. 1 João 3, versículo 18. 1 João 3, 18. Olha só o que diz aí na palavra. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe, irmão, não adianta você dizer com a sua boca: eu sou fiel, ou eu amo, ou eu estou fazendo. Não adianta você dizer, nós dissermos com as nossas bocas. Nós só vamos provar que somos quando as pessoas nos verem fazer ou viver. Fala para o teu irmão: as pessoas estão olhando para você. Fala assim: você é uma vitrine do reino de Deus. O mundo olha para você. A igreja olha para você. Os seus irmãos olham para você. O mundo espiritual olha para você. Então, você tem toda a atenção que você quer. Não é assim? Nós somos muito assim, nós queremos atenção. Então eu quero dizer para você, que depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, e falou assim: eu sou um discípulo de Cristo, você tem toda a atenção que você precisa. Pastor, mas isso é ruim. Não, não é ruim. Isso é maravilhoso. É. Sabe, o apóstolo Paulo e João aqui, ele está dizendo que a maior qualidade do discípulo é ser encontrado fiel. Às vezes você não tem tanta sabedoria, mas é fiel. Às vezes você não tem tanta qualidade para fazer algo, mas é fiel. Às vezes você não tem muitas coisas que você pode oferecer, mas você é fiel. Aprenda uma coisa: fidelidade não é você fazer muitas coisas. Fidelidade é quando precisa, você é o primeiro que está lá. Fidelidade não é você priorizar a sua verdade. Fidelidade é você focar no seu servir.
Fidelidade não é você olhar para um não negativamente. Fidelidade é você olhar para um não como uma bênção. Fidelidade não é apenas você dar o que as pessoas te pedem. Fidelidade é você dar o teu coração. Fidelidade não é você escolher. Fidelidade é você obedecer com alegria. Fidelidade não é você se agradar exclusivamente. Fidelidade é você agradar coletivamente. Fidelidade, meu irmão, não é você estar com alguém só quando ele acerta. Fidelidade é quando você está com alguém quando ele erra. Não concordando com o erro, mas por causa da pessoa. Fidelidade não se prova quando você está presente. Fidelidade se prova quando você está ausente. Aí você vai ver se você é fiel. Fidelidade não é escolher se esconder, atrás de algumas coisas. Não. De máscaras, não. De qualidades, de serviço, não. Fidelidade é você confessar suas imperfeições. Fidelidade não é uma imposição. Barganhar para ter fidelidade. Fidelidade é uma escolha. Você é ou você não é. Você escolhe. Eu quero mostrar para você como Deus ensina e deseja que os seus discípulos tenham fidelidade. Olha a pessoa que está ao teu lado e fala assim: talvez seja o maior requisito que Deus pede para você. Fala, porque todos os outros, Deus trabalha na tua vida. Mas ser fiel é uma escolha. E Deus espera uma decisão sua. Por isso que muitas pessoas seguiram Jesus, mas nem todas ficaram. Por isso que muitas pessoas andaram com Jesus e nem todas permaneceram. Por isso que a maioria dos discípulos de Jesus morreram como mártires. Não negaram Jesus na própria morte. Por quê? Fidelidade. E aí você começa a perceber que todas as outras coisas, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, vai prosperando, vai transformando, vai te dando dom, vai te dando amor, vai te dando poder, vai te dando autoridade, mas tudo isso parte de um coração que quer ser fiel. E olha, ser fiel não é ser perfeito. Ser fiel é ser um até o fim. Eu quero mostrar alguns textos que mostram a qualidade de um discípulo encontrado fiel. Talvez você fale assim: como eu posso ser assim? Primeiro você precisa decidir: eu quero ser fiel. E aí você vai começar a perceber que a Bíblia te ensina. Ela te mostra como você deve ser para se tornar essa pessoa fiel. A primeira coisa, meu irmão, está lá em Mateus capítulo 24. Abre lá. Olha para mim. Aprenda uma coisa. Ser confiável, você não vive, e eu estou falando de experiência própria. Você se tornar uma pessoa confiável não é em um dia. Não é em uma semana. Talvez demore tempo. Talvez até bastante tempo para você se tornar uma pessoa confiável.
Eu estou falando de experiência própria. Na minha vida. Olha só o que diz o versículo 45. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido. Olha para mim. Deus vai confiar outras pessoas a você, para que você alimente. Senão quando Ele confia em você. Senão quando Ele é confiável, você se torna um discípulo confiável. A primeira qualidade de um discípulo fiel é que ele é confiável. Talvez seja o primeiro desafio que você precisa provar com Deus. Senhor, eu quero ser usado na tua casa. Senhor, eu quero ser usado no seu ministério. Senhor, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Ele vai fazer. Mas aprenda uma coisa. Quanto mais você quer, mais Ele cobra de você confiança. É como o marido e a esposa. Se não tem confiança, nunca vai ser 100%. Você percebe que a proximidade, a intimidade, a entrega passa pela confiança? E o discipulado também é assim. Você ser um discípulo de Jesus, você precisa se tornar alguém confiável. Segunda característica. Olha lá em Lucas 16. Evangelho de Lucas 16. Discípulo que é encontrado fiel, se prova no pouco. Olha o que diz aqui no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Então, para mim se tornar um discípulo fiel, primeiro eu tenho que ser confiável. Me dedicar dia a dia a me tornar confiável. E segundo, isso vai ser provado na tua vida nas pequenas coisas. Você acha que, olha, eu tinha um ministério grande e não funcionou. Eu fui provado nesse ministério grande. Mas não foi. Você foi provado em pequenas coisinhas que foi proposto para você. São nas pequenas atitudes, são nas pequenas coisas que você prova. Porque se você não é fiel no pouco, no muito, meu irmão, também não vai ser. Então aprenda com esses homens. Se você quer ser um discípulo fiel, primeiro, luta para ser confiável. As pessoas confiarem em você, seus líderes confiarem em você. Segundo, há pequenas coisinhas que são dadas para você, pequenas coisinhas dentro de casa, com teu filho, com teu marido, com tua esposa, com os teus pastores, as pequenas coisinhas. Lembra, você está sendo provado nisso. Porque se você for fiel no pouquinho, quando for te colocar muito, você vai ser fiel também. Você pode dizer amém? Terceira qualidade. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Discípulo que é encontrado fiel, ele é sempre recomendado. Que isso, pastor? Olha o que diz o versículo 17.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança as minhas maneiras de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha para mim, meu irmão, olha que coisa fantástica. Paulo, ele envia Timóteo para um outro lugar onde ele não está. Sabe para que Timóteo fazer? Para Timóteo falar para a igreja como Paulo vivia. Como é que era a atitude de Paulo. Para ensinar a igreja a fazer a mesma coisa. E também ensinar os ensinos que Paulo estava ensinando. Agora, olha para mim. Você acha que Paulo ia mandar quem? Se não uma pessoa que realmente fosse discípulo, confiável, fiel, e que pudesse ser recomendado, porque Paulo estava mandando uma pessoa que poderia falar o que ele quisesse. Mas ele mandou alguém que não ia acrescentar nenhum i e nenhum e. Mas ele iria falar para aqueles irmãos como Paulo vivia e qual era o ensino que ele ensinava. Sabe o que eu aprendo isso? Eu aprendo que eu preciso me tornar uma pessoa recomendável. De alguém chegar e falar assim, ó, eu estou te mandando Fernando para falar sobre isso, isso e isso. Eu estou te mandando Fernando para outro lugar. Eu estou te mandando fulano para aquele lugar. Você se tornar uma pessoa recomendável. Porque, meu irmão, a pior coisa do mundo é você se tornar uma pessoa que não é recomendável. Tipo assim, ó, fulano vai lá, a pessoa fala, aquela moça vai lá, não manda não. Mas você se tornar uma pessoa recomendável. O discípulo, além de ser confiável, além de ser fiel no pouco, ele precisa se tornar alguém recomendável. Fala para o teu irmão. É bastante coisa. Você achou que era só cantar louvor e levantar a mãozinha para cima? Levanto as mãos e dai glória a Deus. É isso? Você achou que era isso? Olha para o teu irmão, Deus tem muito mais para você. Fala, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Fala, Deus não quer que você se torne apenas um frequentador de igreja. Deus quer que você se torne um vaso útil nas mãos dEle. E que transforma a tua casa, transforma a tua vizinhança, transforma essa cidade através da tua vida. Você pode dizer amém? Quarta coisa, meu irmão. Vai no livro de Efésios. Acompanha comigo. Eu disse que a palavra de hoje é uma palavra pessoal. E é isso que eu tenho buscado, meu irmão. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 21. Discipulado, discípulo, que é encontrado fiel, ele honra. Honra. Olha o que diz aqui no versículo 21. Tíquico, o irmão amado e fiel do Senhor, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Envio a vocês por essa mesma razão, para que saiba como estamos e para que Ele os encoraje. Eu acho bonito demais isso. Paulo enviar alguém, o seu discípulo, para encorajar aqueles irmãos, para honrar
com aqueles irmãos. Para valorizar, ainda que aqueles irmãos podem estar fazendo tudo errado em Éfeso. Mas Paulo fala assim, vai lá. E fala de tudo que eu tenho feito. Fala do meu amor. Fala do amor de Deus. Sabe, honrar. Quando você honra, você merece ser honrado também. Fala a pessoa que está ao teu lado. Quando você honra, você merece ser honrado também. Quinta coisa, meu querido, estou terminando. 1 Timóteo capítulo 4, abre na tua Bíblia aí. Fala comigo assim, o discípulo fiel. Fala bem forte, o discípulo fiel tem que ser confiável. Fiel no pouco. Recomendável. Honrar. E quinta coisa. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 12. Diz assim. Que o discípulo que é encontrado fiel, ele se dedica a ser exemplo para os outros. Olha só o que diz no versículo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na sua pureza. Olha que tremenda lição para o discípulo. Eu e você precisamos ser exemplo para as outras pessoas. Pastor, mas eu não sou exemplo na área financeira. Eu estou devendo até o tutano. Mas talvez o teu casamento está uma bênção. Então você é exemplo nessa área. O que eu quero mostrar para você é que existem áreas na nossa vida que nós estamos em lutas ainda, para se firmar. Mas existem áreas na nossa vida que nós já conquistamos. Talvez você é uma pessoa de fé nessa área. Você se torna uma pessoa inabalável. Então você já pode ser exemplo aí. Talvez você é uma pessoa que está funcionando na área financeira. Você dá o dízimo, oferta, primícia, todo mês. Projeto Canaã, estou lá firme. Então você é uma pessoa que é exemplo nessa área. Muitas vezes nós falamos assim, mas para ser exemplo, a minha vida tem que estar perfeita. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, naquilo que você conquistou, ajude os outros. O que ele quer dizer? Naquilo que você já é exemplo, seja exemplo. Vou dar um exemplo, meu irmão. Talvez você não tenha nada, a tua vida está começando agora, mas você é alguém que está aqui. Está na terça-feira na cela, está na quinta-feira no culto, está no domingo no culto. Está na terça-feira na cela, está quinta-feira aqui, está no domingo no culto. Querido, você já é um exemplo. Você pode chegar para as pessoas que só vêm de domingo, e a tua vida já é um exemplo nessa área. Então, ser discípulo é você se tornar exemplo. Se você pode ser exemplo em muitas áreas, glória a Deus. Significa que a tua vida está sendo transformada em muitas áreas. Mas se uma parte da tua vida ainda não está funcionando, não desanime. Lute, batalhe em oração, até você vencer. Mas há área na tua vida que você já pode ser exemplo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fala para o teu irmão, existem áreas na tua vida que você já pode ser exemplo para outras pessoas. E por último, 2 Timóteo capítulo 2.
Próximo livro aí. 2 Timóteo capítulo 2. Diz assim, no versículo 2, que discípulo que é encontrado fiel, ele forma outros discípulos. Olha só o que diz o versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, se você já tem ouvido tanto de Deus, se você já tem ouvido tantas palavras de Deus, está na hora de você ensinar outras pessoas. Agora, preste atenção. Você está formando discípulo para Deus, para Jesus. Não queira fazer discípulo de você. Faça discípulo de Jesus. Porque você não consegue fazer uma cópia tua. Vai ficar muito imperfeito. Mas tudo que você é hoje é porque Jesus está trabalhando na tua vida. Você vai dizer amém? Então você pode ensinar outras pessoas. Mas pastor, eu estou fazendo discípulo, as pessoas querem andar comigo. Glória a Deus. As pessoas querem andar com você. Ensine mais. Mas mostre para elas. Olha para mim. Mostre para elas que você está batalhando para ser confiável. Que você está batalhando para ser fiel no pouco. Que todo dia você está buscando ser recomendável. Que todo dia você está buscando honrar aqueles que merecem honra. Que todo dia você está buscando ser exemplo para elas. Nas áreas que você já venceu. E que você quer que elas se tornem discípulos, sim. Deixa eu mostrar algo para você que está na palavra. Quem aqui já fez um currículo? Levanta a mão. Não, tem mais gente. Quem aqui já fez um currículo? Sabe o que é currículo? Quando você vai procurar emprego? Quando você vai fazer um currículo, você coloca lá teus dados, tua formação, tua experiência. Não é verdade? E nós enchemos aquele negócio, né? Eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Você coloca até aquilo que você não faz. Mas você põe lá, né? Vai saber. Às vezes consegue. Então você quer lá demonstrar que quando a pessoa pegar aquele currículo e vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, esse cara é o cara que eu procuro. Olha o que ele faz, o que ele já fez, sua formação. Esse é o cara que eu procuro. Interessante que a palavra de Deus fala que nós também temos um currículo para Deus. Deixa eu ler aqui. Paulo escreveu um currículo de uma pessoa. Abra lá em 3 João. Você vai entender. 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. 3 João. Diz assim. Versículo 1. Só tem um capítulo aí. Olha só o que diz aí do versículo 1 ao 4. Diz assim. O presbítero ao amado Gaio. Olha só. Falou o nome do currículo. Gaio. A quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a tua alma. Colocou a formação do rapaz. Ele é alguém de uma alma tratada. Alguém de uma alma que é próspera. Ele talvez não tenha saúde, presta atenção aqui.
Porque a Bíblia fala que Paulo estava orando pela saúde dele. E aí eu aprendo uma coisa, meu querido, não é porque você está doente que você tem que ser uma pessoa que não pode ser um exemplo. Se você está passando por um momento de enfermidade, talvez seja um exemplo para muitas pessoas. Talvez seja ali que você vai mostrar para muita gente tua qualidade, quem você é, e Deus que mudou tua vida. Ah, pastor, mas eu estou em enfermidade, isso não é coisa de Deus. Tem muita gente curada, sã, com o corpo perfeito, e não é nada de Deus. Então não é isso que define a pessoa. Aqui, esse Gaio provavelmente é uma pessoa que está passando por uma enfermidade. E Paulo fala assim, olha, que a tua saúde vai bem, assim como é próspera a tua alma. Gaio era alguém que realmente as pessoas chegavam para ele e falavam assim, esse rapaz é de Deus. Porque via isso nele, a alma dele era mudada. Ele continua dizendo o seguinte, olha aí, versículo 3. Muito me alegra ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, quando alguém encontra com você, ou quando você encontra com alguém, você vai dar notícias falando mal das pessoas? Ou falando bem das pessoas? Ou você olhando os defeitos? Ou citando as qualidades? Aqui, os irmãos foram visitar João. Gaio não estava com eles não. E chegou lá e falou de Gaio. João, deixa eu descrever Gaio para você. Gaio realmente é um cara fiel. Querida, a coisa mais linda do mundo, olha para mim. Coisa mais linda do mundo, para mim, por isso que eu falei que essa palavra é pessoal, não é quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, você orou e alguém foi curado. Você orou, alguém foi liberto. Você orou, alguém foi transformado. Não é isso que me alegra. O que me deixa completamente feliz e extasiado é quando alguém, eu ouço, chega da boca de outra pessoa. Olha, encontrei uma pessoa e falou que você é uma pessoa fiel. Isso me alegra. Para mim, isso é mais poderoso do que descer fogo do céu. Porque as pessoas estão dizendo que você é fiel, que você é um discípulo fiel, que você é um discípulo com alma próspera. Olha como ele continua dizendo, ele fala assim, versículo 4, olha que João fala, não tenho alegria maior. Olha só, não tenho, João, o apóstolo João falou assim, não existe alegria maior na minha vida. Continua. Do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. E aí eu aprendo uma coisa. Ele está dizendo que ser fiel é andar na verdade. Quando você é fiel, você está vivendo a verdade. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João. E esses 4 versículos é um currículo de um homem, de um discípulo chamado Gaio. Para terminar, discípulo que se encontra fiel, é alguém que luta para ser confiável, que luta para ser fiel no pouco, que luta para ser recomendável, que honra, que é exemplo e que busca formar outros discípulos. Mas no teu currículo, Deus, quando Ele olha, Ele não está procurando seus feitos, suas conquistas, seus talentos, sua formação em teologia, nada disso. Na verdade, o currículo do discípulo tinha que ter uma só linha.
discípulo fulano de tal. Qualidade. Fiel. O resto, Deus faz na tua vida.